Você já sentiu como se carregasse um segredo dentro do seu próprio corpo? Um segredo tão profundo que nem mesmo você sabia que estava lá? Feche os olhos por um momento. Imagine descobrir, depois de quase meio século de vida, que você nunca esteve realmente sozinho, que havia alguém com você o tempo todo, silenciosamente, escondido onde ninguém podia ver. Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa quarta-feira de céu limpo, daquelas que aqui no interior de Minas a gente diz que até Deus está de folga. Aos 84 anos, quando achei que já tinha visto de tudo nessa vida, o médico me mostrou uma imagem estranha no papel e disse algo que mudou para sempre o jeito como entendo minha própria existência. Dona Francisca, a senhora carrega um feto calcificado no seu ventre há mais de 40 anos. Um filho de pedra. Um bebê que começou a ser, mas nunca chegou a nascer completamente. Uma criança que, em vez de vir ao mundo, decidiu ficar dentro de mim, transformando-se lentamente em pedra enquanto eu envelheço. Os médicos chamam de litopédio. Minha comadre Sebastiana, com sua sabedoria de parteira antiga, chama de filho guardado, aquele que escolheu permanecer com a mãe em vez de partir. E eu chamo de milagre, porque que nome mais poderia dar a alguém que me fez companhia por décadas, sem nunca pedir nada em troca, nem mesmo ser reconhecido. Meu nome é Francisca das Dores Oliveira, nascida e criada em São José dos Montes, um lugar tão pequeno que nem nos mapas aparece direito. Tenho 84 anos bem vividos, a pele enrugada como casca de peque seco e as mãos calejadas de quem já plantou e colheu mais do que a memória consegue guardar. Sou viúva há 23 anos, desde que meu Antoninho partiu numa noite de tempestade, levado por um coração que já estava cansado demais para continuar batendo. Nossa casa fica no final da rua de terra, que leva à igrejinha de São Benedito. É uma casa simples, de paredes caiadas e janelas azuis, com um quintal grande onde ainda cultivo minhas ervas e um pé de romã que já deve ter mais idade que muita gente da cidade. Foi nesta mesma casa que criei meus 3 filhos que vingaram. Joaquim, o mais velho. Maria do Socorro, que hoje mora na capital. E Sebastião, que Deus levou há 5 anos num acidente na rodovia. Os vizinhos sempre me tiveram como uma mulher forte. Dona Chica é feito aroeira, dizem por aí. Quanto mais velho, mais duro fica o tronco. Fui parteira por quase 30 anos, ajudei a trazer ao mundo quase metade dos meninos e meninas deste lugar. Minhas mãos conheceram o primeiro toque de muitas vidas. Talvez por isso Deus tenha achado justo que elas também conhecessem o mistério de um filho que nunca chegou a respirar o ar deste mundo, mas que permaneceu comigo mesmo assim. Minha rotina sempre foi simples como água de mina. Acordo com o primeiro cantar do galo, ainda com as estrelas no céu. Faço meu café no fogão a lenha, porque gás é modernidade que não dá o mesmo gosto à bebida. Depois cuido das galinhas, das plantas, recebo a visita de alguma comadre ou de meus netos quando vêm me ver. À tarde, sento na cadeira de balanço na varanda e vejo a vida passar enquanto faço crochê ou debulho feijão. E assim os dias vão se sucedendo um igual ao outro, como contas de um rosário sem fim. Pelo menos era assim até aquela quarta-feira, quando a dor apareceu e meu filho de pedra finalmente pediu para ser notado. A dor começou enquanto eu debulhava feijão na varanda. Não era como as dores que já conheço, aquelas que chegam com a idade e se acomodam nos ossos, como visitas indesejadas que nunca mais vão embora. Era uma dor diferente, profunda e pontuda, como se alguém estivesse cutucando minhas entranhas com a ponta de uma faca. Era como se algo dentro de mim tivesse se cansado de esperar e agora exigisse atenção. Minha nora Cecília tinha vindo me trazer um pedaço de bolo de fubá. Ela reparou no suor frio na minha testa e na maneira como eu apertava a barriga. "Que foi, dona Chica? A senhora não tá com uma cara boa", ela disse, largando o prato sobre a mesa e vindo na minha direção. "Não é nada não, menina. Deve ser aquele repolho que comi ontem à noite, já passa." Tentei disfarçar, mas nessa hora a dor veio tão forte que me dobrei sobre mim mesma. Cecília não quis nem saber das minhas desculpas.
Vamos pro posto de saúde agora mesmo. Nem adianta teimar comigo. Não precisa disso, menina. Já vivi muito. Um incômodo a mais não me derruba. Eu teimei. Nunca fui mulher de médico. Na minha época se resolvia tudo com chá de erva cidreira e benzedura. Mas ela pegou meu braço com firmeza e disse: Vamos, minha sogra, nem que seja para me dar sossego. O posto de saúde novo fica a 2 passos da igreja, numa construção branca que ainda cheira a tinta fresca. É dessas modernidades que chegaram tarde na nossa cidade. Antes a gente precisava viajar 2 horas até Montes Claros, para qualquer problema mais sério. O médico era jovem demais, com cara de menino, desses que a gente duvida se já conheceu a dureza da vida. Dr. Paulo, ele se apresentou. Mãos macias que nunca conheceram a enxada, mas olhos gentis que me fizeram confiar. Ele me examinou com cuidado, fazendo perguntas sobre minha saúde, meus partos antigos, cirurgias. Quando apalpou minha barriga, notei que sua expressão mudou. Fez uma cara que só vi igual quando Zé Pequeno encontrou uma onça no caminho da roça. Aquela mistura de surpresa e receio que passa pelo rosto antes da pessoa conseguir esconder. Dona Francisca, a senhora tem uma massa bastante dura aqui no abdômen. Precisamos fazer alguns exames para entender melhor o que está acontecendo. Foi assim que começou a jornada para encontrar o que estava em mim há tanto tempo. No dia seguinte, me vi dentro daquela máquina barulhenta que eles chamam de tomografia. Um bicho estranho que roda em volta da gente fazendo barulho, como se quisesse arrancar nossos segredos mais profundos. E acabou arrancando mesmo. Quando o doutor me chamou para mostrar as imagens, havia mais 3 médicos na sala. Todos olhavam para os papéis com manchas brancas e pretas, como se estivessem vendo uma assombração. E talvez estivessem mesmo. Dona Francisca, o Dr. Paulo começou escolhendo as palavras com cuidado. A senhora está carregando um litopédio. O quê, doutor? Perguntei, porque aquela palavra complicada não fazia parte do meu vocabulário de mulher simples do interior. Um feto calcificado, um bebê que começou a se desenvolver fora do útero, provavelmente há muitos anos, e que seu corpo envolveu com cálcio para proteger a senhora. O mundo parou naquele instante. As paredes brancas do consultório pareceram se aproximar de mim enquanto tentava entender o que ele estava dizendo. Um bebê. Dentro de mim. Por anos. A senhora se lembra de alguma gravidez que não chegou a termo? Talvez há muito tempo? Perguntou uma médica de cabelos grisalhos que estava ao lado dele. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Memórias que estavam empoeiradas no fundo da minha mente voltaram com a força de uma enxurrada depois da seca. Foi na época da seca grande, comecei a contar, enquanto as lembranças voltavam como um filme antigo, passando diante dos meus olhos. Lá por 1985, quando o rio daqui secou tanto que a gente conseguia atravessar a pé, pisando nas pedras que nunca tinham visto o sol antes. Os médicos me olhavam atentos, como crianças esperando o final de uma história de Trancoso. A médica mais velha fazia anotações em um papel, mas seus olhos não saíam de mim. Eu já tinha meu Joaquim de quase 12 anos, a Maria do Socorro de 9 e o meu caçula Sebastião, que tinha 6 anos na época. A vida já era dura, com meu marido trabalhando nas terras dos outros e eu fazendo renda de bilro para Bosmet ajudar no sustento. Não precisávamos de mais bocas para alimentar. Parei um instante, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Aquele era um segredo que nem para mim mesma eu tinha confessado completamente. Mas a natureza tem seus planos, e eu me vi grávida de novo. No começo, escondi até de Antoninho, meu marido. Só contei quando a barriga começou a aparecer, lá pelo 3º mês. Ele não ficou bravo, nunca foi homem de se zangar com essas coisas. Disse que onde comem 3, comem 4. E seguimos a vida. O consultório ficou em silêncio. Lá fora se ouvia o movimento do posto, pessoas conversando, uma criança chorando. Mas ali dentro, era como se o tempo tivesse parado. Tudo parecia normal até o 5º mês. Eu já sentia o bebê mexendo, já conversava com ele enquanto lavava roupa no tanque. Os outros meninos já sabiam que vinha mais um irmãozinho. A Maria do Socorro até começou a juntar retalhos para fazer uma colcha de bebê.
Fechei os olhos porque a parte difícil estava chegando. Mesmo após 4 décadas, a lembrança daquele dia ainda doía como se fosse ontem. Foi numa terça-feira de manhã. Eu estava sozinha em casa, as crianças na escola e Antoninho na roça. Comecei a sentir uma dor diferente, não como as contrações normais que eu já conhecia dos outros partos. Era uma dor que vinha do lado, como se alguém estivesse rasgando minhas entranhas. Caí no chão da cozinha e fiquei lá, não sei por quanto tempo, gritando sem ninguém para ouvir. A médica mais velha segurou minha mão. Seu toque era gentil, mas firme, como se estivesse me ancorando ao presente enquanto eu navegava por aquelas memórias dolorosas. Quando meu Joaquim voltou da escola e me encontrou, eu já estava num estado lastimável, ensopada de suor e com febre alta. Ele correu para buscar o curandeiro, seu Tibúrcio, que era quem cuidava da saúde por aquelas bandas naquela época. Não tínhamos hospital perto, nem carro para ir até a cidade grande. O Dr. Paulo me ofereceu um copo de água. Bebi devagar, sentindo o líquido fresco descer pela garganta seca. Era como se cada gota me desse força para continuar contando aquela história que por tanto tempo ficou enterrada dentro de mim, assim como o bebê que nunca nasceu. Seu Tibúrcio chegou com suas ervas e seus conhecimentos antigos. Me deu um chá amargo de 7 ervas diferentes e fez rezas e benzeduras sobre minha barriga. A dor foi diminuindo aos poucos e com ela também os movimentos do bebê, até que pararam completamente. Toquei meu ventre instintivamente, como se pudesse sentir através da pele e dos anos aquela pequena vida que se aquietou. A criança foi embora, Francisca. Ele me disse, depois de 3 dias cuidando de mim, seu corpo vai expelir ela naturalmente nos próximos dias. Mas isso nunca aconteceu. A barriga diminuiu um pouco, a dor passou, a vida seguiu. Achei que meu corpo tinha absorvido o que restou do bebê, como às vezes acontece. Nunca mais pensei nisso, até hoje. Quando terminei de contar minha história, o consultório ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. O Dr. Paulo olhava para as imagens da tomografia e depois para mim, como se tentasse conectar a velha senhora sentada à sua frente com a jovem mãe da história que acabara de ouvir. Dona Francisca, ele finalmente disse, o que aconteceu foi que sua gravidez era ectópica. O bebê estava se desenvolvendo fora do útero. Em vez de ser expelido quando faleceu, como seu Tibúrcio previu, ele foi calcificado pelo seu corpo. É um mecanismo de defesa muito raro. Seu organismo envolveu o feto com cálcio para proteger a senhora de uma infecção que poderia ter sido fatal. As palavras dele entravam pelos meus ouvidos, mas demoravam a fazer sentido na minha cabeça. 40 anos, 40 longos anos carregando dentro de mim um filho que nunca chegou a nascer completamente, mas que também nunca me abandonou. Senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Havia tristeza, claro, pelo filho que não pude conhecer, embalar, ver crescer. Mas havia também uma estranha sensação de companhia, como se descobrisse que nunca estive realmente sozinha todos aqueles anos após a morte de Antoninho. Meu filho de pedra, murmurei, enquanto lágrimas que eu nem percebi que estavam se formando escorriam pelo meu rosto enrugado. Ficou comigo todo esse tempo e eu nem sabia. A médica mais velha apertou minha mão com mais força. É uma condição muito rara, Dona Francisca. Litopédio ou feto de pedra. Existem pouquíssimos casos documentados no mundo todo. E o que acontece agora, doutora? Perguntei subitamente apreensiva. Vocês vão tirar ele de mim? O Dr. Paulo trocou olhares com os outros médicos antes de responder. Bem, normalmente recomendaríamos a remoção cirúrgica. Apesar de estar calcificado, o feto pode causar complicações, pressionar órgãos internos. Não! A palavra saiu da minha boca antes mesmo que eu percebesse. Foi um grito do fundo da alma, visceral e instintivo, como o de uma mãe defendendo sua cria. Não vão tirar meu filho de mim, não depois de todo esse tempo. Os médicos pareceram surpresos com minha reação. Talvez esperassem alívio ou o desejo de remover aquilo que para eles era apenas uma anomalia médica, um problema a ser corrigido. Mas como poderiam entender? Para eles era um caso raro, uma curiosidade científica.
Para mim era um filho, talvez o que mais tempo passou comigo, o único que nunca me deixou. Dona Francisca tentou argumentar o Dr. Paulo. Entendo seus sentimentos, mas precisamos pensar na sua saúde. A senhora tem 84 anos e vivi todos eles com ele dentro de mim sem problema nenhum. Interrompi, com uma firmeza que não sabia que ainda tinha na voz. Se ele quisesse me fazer mal, já teria feito há muito tempo. Não é agora que vou abandoná-lo. Minha nora Cecília, que estava silenciosa num canto do consultório, se aproximou com os olhos marejados. Dona Chica, a senhora precisa pensar direito. Os médicos sabem o que é melhor. Olhei para ela com todo o amor que sentia por aquela moça que cuidava de mim como uma filha, mas também com toda a determinação de uma mulher que viveu o suficiente para saber o que quer. Cecília, minha filha, você lembra quando perdeu aquele bebê há 5 anos? Como chorou por meses sentindo o vazio no colo e no coração. Agora imagine descobrir que ele nunca realmente foi embora, que ficou com você todo esse tempo. Você teria coragem de deixá-lo partir agora? Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto jovem. Sabia que tinha tocado numa ferida ainda aberta, mas precisava que entendessem. Saí do hospital naquele mesmo dia com uma sensação estranha de que, apesar de nada ter mudado fisicamente, tudo estava diferente. O mundo parecia o mesmo. O sol ainda brilhava sobre as casas simples de São José dos Montes, os passarinhos ainda cantavam nas árvores da praça, o sino da igreja ainda tocava anunciando as horas. Mas eu já não era a mesma Francisca que entrou no posto de saúde horas antes. Agora eu sabia. Carregava em meu ventre não apenas minhas histórias e memórias, mas um filho transformado em pedra pelo tempo. Um companheiro silencioso que testemunhou cada momento das últimas 4 décadas da minha vida sem nunca se anunciar. Enquanto caminhávamos lentamente de volta para casa, Cecília permanecia em silêncio ao meu lado. Podia sentir suas preocupações no ar entre nós, densas como a neblina que às vezes desce sobre nossa cidade nas madrugadas de inverno. A senhora precisa contar para seus filhos, ela finalmente disse quando chegamos à porta de casa. Vou contar, respondi. Mas deixe que eu encontre as palavras certas. Não é todo dia que alguém descobre um irmão de pedra, não é mesmo? Tentei fazer graça, mas o sorriso não chegou aos meus olhos, e Cecília percebeu. Ela me abraçou com cuidado, como se eu pudesse quebrar, e sussurrou. A senhora não está sozinha nessa. Qualquer decisão que tomar, estamos juntos. Mal sabia ela que eu nunca mais me sentiria sozinha depois daquela descoberta. A notícia, como era de se esperar em cidade pequena, correu mais rápido que água em ladeira. Antes mesmo do jantar, minha casa já estava cheia. Minha filha, Maria do Socorro, ligou da capital, chorando ao telefone quando soube. Prometeu vir no fim de semana. Meu Joaquim chegou quase derrubando a porta, com cara de quem viu assombração. Mãe, pelo amor de Deus, o que é essa história que estão contando por aí? Dizem que a senhora carrega um bebê morto na barriga há 40 anos. O olhei com calma. Aquele filho que já tinha mais rugas que sorrisos, com seus cabelos grisalhos e preocupações de homem adulto. Ele ainda era meu menino, aquele mesmo que correu para salvar minha vida naquela terça-feira distante. Como explicar a ele algo que eu mesma ainda tentava entender? Senta aqui do meu lado, filho, disse, batendo no espaço vazio do sofá velho. Deixa eu te contar uma história que começou antes mesmo de você virar homem. E assim contei tudo novamente. Cada detalhe daquela gravidez interrompida, da dor lancinante, do chá de 7 ervas de seu Tibúrcio. Vi os olhos de meu filho se encherem de lágrimas ao lembrar daqueles dias difíceis. Ele tinha apenas 12 anos, mas carregou nos ombros o peso de buscar ajuda enquanto achava que a mãe estava morrendo. Lembro desse dia, ele disse com a voz embargada. Nunca corri tanto na minha vida. Achei que ia perder a senhora. Mas não perdeu, sorri, pegando sua mão grande e calejada. E agora descobrimos que ganhamos um companheiro naquele dia, mesmo sem saber. Mãe, Joaquim disse depois de um longo silêncio, os médicos falaram que é perigoso manter isso dentro da senhora. Cecília me contou que recomendaram cirurgia? Isso.
respondi sentindo uma pontada no coração. Não é isso, Joaquim. É seu irmão. É parte de mim. Um filho que virou meu companheiro mais fiel. Mas, mãe, é um feto calcificado, eu sei. Para os médicos é só isso. Para mim é muito mais. É um mistério, uma companhia, talvez até uma bênção. Como posso explicar o que sinto? É como se depois de todos esses anos, Deus me mostrasse que nunca me deixou realmente sozinha. Joaquim passou a mão pelos cabelos grisalhos, num gesto de frustração que conhecia bem. Era o mesmo que fazia quando menino, e não conseguia entender alguma lição da escola. Vou marcar uma consulta com especialistas em Montes Claros, ele disse finalmente. Precisamos de outras opiniões médicas. Não discuti. Sabia que meu filho estava apenas preocupado comigo. Deixaria que ele fizesse o que achava melhor, mas no fundo do meu coração, minha decisão já estava tomada. As semanas que se seguiram à descoberta foram um turbilhão. De repente, minha vida pacata de senhora idosa do interior se transformou completamente. Médicos ligando, meus filhos preocupados, vizinhos curiosos e jornalistas tentando contato, depois que algum funcionário do hospital vazou a notícia para um jornal da região. O maior desafio, no entanto, não estava no mundo lá fora, mas dentro de mim. Como reconectar-se com um filho que esteve ali por décadas sem que eu soubesse? Como lidar com a culpa por não ter percebido sua presença? E, principalmente, como defender minha decisão de mantê-lo comigo quando todos pareciam certos de que eu precisava de uma cirurgia? Numa manhã de quinta-feira, enquanto tomava meu café na varanda como sempre fiz, recebi uma visita que não esperava. Dona Ritinha, a benzedeira mais antiga do povoado, veio me ver. Com seus 90 e tantos anos, ela já não saía muito de casa, então sua presença ali era significativa. Vim ver como vai a senhora e o seu guardião, ela disse sem rodeios, sentando-se pesadamente na cadeira ao meu lado. Meu guardião? Perguntei confusa. Esse filho que escolheu ficar, ela respondeu com naturalidade, como se estivesse falando do tempo. Não é qualquer um que recebe essa bênção, sabia? Um protetor dentro do próprio corpo. Seus olhos embaçados pela catarata, mas ainda penetrantes, fixaram-se nos meus. Como assim, dona Ritinha? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Nas histórias antigas do nosso povo, Francisca, existe a crença de que alguns filhos vêm ao mundo para viver suas próprias vidas e outros vêm para ser guardiões. Os que ficam dentro da mãe, transformados pelo tempo, são os mais poderosos. Eles protegem, eles guardam, eles acompanham. Suas palavras entraram em meus ouvidos e se acomodaram no meu coração, como se sempre tivessem pertencido ali. De repente, o que os médicos chamavam de anomalia, de problema a ser resolvido, ganhava um novo significado, sagrado, místico, profundo. A senhora sabe que os médicos querem tirá-lo de mim, não sabe? Perguntei baixinho, como se fosse um segredo, embora toda a cidade já soubesse. E o que diz seu coração, Francisca? Dona Ritinha perguntou, ignorando completamente o que eu havia dito sobre os médicos. Meu coração diz que ele é meu, que ficou comigo por alguma razão, que não posso simplesmente deixá-lo ir agora. A velha benzedeira sorriu, revelando as poucas gengivas vazias. Então siga seu coração. Ele já te guiou por 84 anos, não foi? Os médicos sabem das doenças, mas você sabe da vida. Quando Dona Ritinha se foi, levada pelo braço pelo neto adolescente que veio buscá-la, fiquei ali sentada por horas. Pela primeira vez, coloquei conscientemente a mão sobre minha barriga e conversei com aquele ser que carrego. Por que ficou, meu filho? O que quis me ensinar ficando todo esse tempo? O silêncio me respondeu com uma paz que nunca tinha sentido antes. Foi nesse momento que tomei minha decisão final. Não importava o que diziam os médicos, os especialistas ou mesmo meus filhos amorosos. Aquele ser era parte de mim e assim permaneceria pelo tempo que me restasse de vida. A consulta no hospital de Montes Claros foi marcada para uma segunda-feira. Meu filho Joaquim fez questão de me levar em seu carro, junto com Cecília. Maria do Socorro veio da capital especialmente para isso
e nos encontrou lá. Era a primeira vez em anos que estávamos todos juntos, sem ser Natal ou aniversário. Irônico como foi preciso essa descoberta para reunir a família. O hospital era grande e intimidador, com corredores brancos e intermináveis. Pessoas apressadas de jaleco passando para lá e para cá. Me senti pequena e frágil naquele ambiente, como um passarinho que entra por engano em uma casa e não sabe como sair. O médico especialista era um homem alto e magro, com óculos grossos e cabelos grisalhos nas têmporas. Dr. Mendes, dizia o crachá em seu peito. Olhou para meus exames com interesse científico inegável, como quem encontra uma espécie rara de planta no meio da mata. Fascinante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Um dos casos mais bem preservados de litopédio que já vi. Ele mostrou as imagens no computador para meus filhos, que olhavam estupefatos para a forma calcificada dentro de mim. Era possível distinguir claramente a silhueta de um pequeno ser humano, encolhido, como se estivesse dormindo. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver pela primeira vez o rosto do meu filho não nascido. Pela posição e pelo tamanho, estimo que a gestação estava entre o 5º e o 6º mês quando ocorreu a interrupção, explicou o doutor apontando para a tela. O feto está completamente calcificado, envolvido por uma camada protetora que o corpo da senhora criou. E isso é perigoso para minha mãe? Perguntou Maria do Socorro, sempre prática e direta. Bem, em circunstâncias normais, recomendaríamos fortemente a remoção cirúrgica, respondeu o médico, ajustando os óculos no nariz fino. O litopédio pode causar obstrução intestinal, problemas urinários e há sempre o risco de infecção, mesmo após tantos anos. Então precisamos operar o quanto antes, Joaquim concluiu, olhando para mim com preocupação. Senti um aperto no peito. Aquele momento que eu temia havia chegado. Teria que enfrentar não apenas os médicos, mas meus próprios filhos. Respirei fundo e falei com a voz mais firme que consegui encontrar. Não vou operar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Todos os olhares se voltaram para mim, surpresos, confusos, preocupados. Mãe, a senhora não entendeu a gravidade, começou Joaquim. Entendi perfeitamente, meu filho. Entendi que carreguei esse bebê por 40 anos sem nenhum problema. Entendi que ele é parte de mim agora. E entendi que aos 84 anos tenho o direito de decidir o que fazer com meu próprio corpo. O Dr. Mendes parecia desconfortável, como se não estivesse acostumado a pacientes que contradizem suas recomendações médicas. Dona Francisca, ele tentou argumentar. Compreendo seus sentimentos, mas precisamos ser racionais aqui. A cirurgia seria relativamente simples e eliminaria riscos futuros. Riscos futuros? Repeti com um leve sorriso. Doutor, tenho 84 anos. Todo futuro é um risco na minha idade. Prefiro viver o tempo que me resta com meu filho de pedra do que passar por uma cirurgia para remover algo que nunca me incomodou. Maria do Socorro começou a chorar. Mãe, por favor, estamos pensando no seu bem-estar. E eu agradeço, minha filha. Mas meu bem-estar também inclui respeitar minhas decisões, mesmo quando vocês não concordam com elas. Saímos do consultório com uma prescrição para analgésicos que eu não pretendia tomar e uma recomendação para retornar em 2 semanas para reconsiderar a cirurgia. No carro, durante a volta para São José dos Montes, o silêncio era pesado. Meus filhos estavam magoados, preocupados e, provavelmente, achando que eu estava ficando senil demais para tomar minhas próprias decisões. Aquela foi a primeira batalha de muitas que vieram nos dias seguintes. Meus filhos alternavam entre tentar me convencer com argumentos racionais e apelar para o lado emocional. Queremos a senhora por mais tempo conosco, dizia Maria do Socorro. É um procedimento simples, mãe, insistia Joaquim. Mas eu permanecia firme em minha decisão, mesmo sabendo que isso causava dor aos meus filhos. Talvez fosse egoísmo da minha parte, talvez fosse sabedoria. Só sei que quanto mais insistiam para que eu removesse aquele ser de dentro de mim, mais eu sentia a necessidade de protegê-lo. A notícia sobre meu caso se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro pela cidade,
depois pela região, até que um dia recebi a visita de uma repórter de uma grande emissora de televisão. Queria fazer uma matéria sobre meu bebê de pedra, como ela chamou. Recusei educadamente. Não queria transformar algo tão íntimo e sagrado em espetáculo para curiosos. Mas nem todos respeitavam minha privacidade. Começaram a aparecer pessoas desconhecidas na cidade, algumas se passando por parentes distantes para tentar me ver. Outras tiravam fotos da minha casa de longe. Joaquim chegou a contratar um rapaz do bairro para ficar de olho no meu quintal e impedir que estranhos se aproximassem. Essa súbita fama indesejada trouxe um novo conjunto de desafios. Sentia-me observada, julgada, como se meu corpo e minhas decisões pertencessem ao domínio público. As opiniões vinham de todos os lados. Os que me achavam louca por não querer a cirurgia, os que me viam como algum tipo de fenômeno religioso, os médicos que queriam me estudar. Uma manhã, enquanto regava minhas plantas, percebi um grupo pequeno de mulheres parado no portão. Não eram da cidade. Reconheceria se fossem. Hesitei, mas algo no olhar delas me fez convidá-las para entrar. Eram 5 mulheres de idades variadas. A mais velha devia ter uns 60 anos, a mais nova, talvez 20 e poucos. Sentaram-se timidamente na minha varanda e aceitaram o café que ofereci. Viemos de longe para conhecer a senhora, disse a mais velha, que se apresentou como Antônia. Cada uma de nós perdeu um filho antes de ele nascer. Suas palavras me tocaram profundamente. Olhei para cada um daqueles rostos e vi dor, mas também vi esperança. Elas não estavam ali para me julgar ou para me convencer de nada. Estavam ali porque, de alguma forma, minha história tinha dado um novo significado às suas perdas. Quando soubemos da senhora, do filho que ficou, foi como se algo mudasse dentro de nós, continuou Antônia. É como se a senhora mostrasse que nossos bebês não simplesmente desapareceram, que eles deixaram uma marca, mesmo que invisível. Sentei-me com elas e pela primeira vez falei abertamente sobre meus sentimentos, sem medo de parecer irracional ou senil. Falei da minha conexão com aquele ser que nunca respirou, mas que estava comigo há tanto tempo. Falei do conforto que sentia ao saber que não estava sozinha todos aqueles anos. Elas me ouviram com lágrimas nos olhos e, uma a uma, compartilharam suas próprias histórias de perda e luto. A mais jovem, Clara, havia perdido seu bebê apenas 3 meses antes. Sua dor ainda estava tão fresca que quase podia tocá-la no ar entre nós. Como a senhora consegue? Clara perguntou com a voz embargada. Como não se afoga na tristeza? Pensei por um momento antes de responder. Minha filha, a tristeza é como água. Podemos nos afogar nela ou aprender a nadar. Eu demorei muito para aprender a nadar. Perdi um filho que nunca conheci, mas ganhei um companheiro silencioso. Talvez o seu também esteja com você de alguma forma que ainda não podemos entender. Quando elas se foram horas depois, senti-me diferente. Mais leve, mais forte, mais certa da minha decisão. Aquelas mulheres tinham vindo buscar conforto, mas acabaram me oferecendo algo igualmente valioso. A confirmação de que não estava louca por sentir o que sentia, por querer manter meu filho de pedra comigo. Foi nesse dia que comecei a enxergar minha situação não como uma luta contra médicos ou contra minha família, mas como uma oportunidade de redefinir o significado de maternidade, de perda e de conexão. Meu filho de pedra não era apenas um fenômeno médico raro. Era um símbolo de como o amor pode permanecer, transformar-se e encontrar novos caminhos, mesmo diante das circunstâncias mais improváveis. 2 meses se passaram desde a descoberta do meu litopédio. A poeira começava a baixar e a vida em São José dos Montes voltava lentamente à sua rotina habitual. Os curiosos foram perdendo o interesse e até mesmo meus filhos pareciam estar aceitando gradualmente minha decisão, ainda que a contragosto. Mas numa tarde de quarta-feira, a dor voltou. Não era como aquela primeira pontual e aguda. Era um desconforto crescente, uma pressão que começou suave e foi aumentando ao longo do dia. Tentei ignorar. Tomei chá de camomila. Coloquei uma compressa morna na barriga.
Nada adiantou. À noite a dor estava tão forte que não conseguia dormir. Sentei-me na cama, ofegante, com um suor frio escorrendo pela testa. Não queria chamar ninguém. Não queria dar razão aos que diziam que eu deveria ter feito a cirurgia. Mas quando tentei levantar para buscar água e desmaiei no chão do quarto, não tive escolha. Foi minha neta Luísa, que estava passando uns dias comigo, quem me encontrou. O grito dela acordou os vizinhos. Logo minha pequena casa estava cheia de gente. Alguém chamou a ambulância, outra pessoa ligou para Joaquim. Tudo aconteceu num turbilhão enquanto eu flutuava entre a consciência e a escuridão. No hospital de Montes Claros, as luzes fluorescentes machucavam meus olhos. Médicos e enfermeiros se moviam rapidamente ao meu redor. Ouvi fragmentos de conversas técnicas. Obstrução intestinal, pressão sobre os órgãos, complicação do litopédio, cirurgia de emergência. Joaquim apareceu ao meu lado com o rosto marcado pelo medo e pelo cansaço da viagem noturna apressada. Segurou minha mão como se pudesse me impedir de partir apenas com aquele gesto. Mãe, ele disse com a voz trêmula, os médicos precisam operar. Não há outra saída. O bebê está pressionando seu intestino, causando uma obstrução. É grave. Quis protestar, dizer que não permitiria que tirassem meu filho de pedra, que encontraríamos outra solução. Mas a dor era forte demais, e minha voz não passava de um sussurro. Meu filho, não deixe que levem ele. Joaquim apertou minha mão com mais força, seus olhos marejados. Mãe, se não fizerem a cirurgia, a senhora pode não resistir. Por favor. Naquele momento, vi no rosto do meu filho adulto o mesmo menino assustado de 12 anos que correu para buscar ajuda 4 décadas antes. Vi o medo de me perder. Vi o amor desesperado. E entendi que talvez minha teimosia estivesse causando mais dor do que eu percebia. O Dr. Mendes, aquele mesmo médico de óculos grossos que havíamos consultado antes, aproximou-se da maca. Seu rosto estava sério, mas havia uma gentileza em seus olhos que não tinha notado anteriormente. Dona Francisca, ele disse, inclinando-se para que eu pudesse ouvi-lo melhor. Entendo seu apego ao litopédio. É parte da sua história, da sua vida. Mas agora ele está colocando sua vida em risco. Precisamos fazer a cirurgia urgentemente. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo canto dos meus olhos e molharem o travesseiro hospitalar. 40 anos. 40 anos de companhia silenciosa, de uma presença que só agora eu tinha descoberto, mas que de alguma forma sempre senti. Se vocês vão tirá-lo de mim, murmurei com dificuldade. Prometam que não vão tratá-lo como uma curiosidade médica. Ele é meu filho. Vi o Dr. Mendes trocar um olhar com Joaquim antes de assentir solenemente. Tem minha palavra, Dona Francisca. Trataremos com todo o respeito. Enquanto a anestesia começava a fazer efeito e o mundo ao meu redor lentamente desaparecia, dirigi meus pensamentos para aquele ser silencioso dentro de mim. Obrigada por ficar comigo todos esses anos, meu filho. Talvez seja a hora de você descansar agora. Talvez seja a hora de ambos descansarmos. E então veio a escuridão completa. Dizem que quando estamos entre a vida e a morte, toda a nossa existência passa diante de nossos olhos como um filme acelerado. Não foi bem assim para mim. Enquanto flutuava na inconsciência da anestesia, não vi minha vida inteira. Vi apenas fragmentos, momentos específicos que nunca tinha associado antes. Vi-me jovem, recém-casada com Antoninho, sentindo os primeiros enjoos da gravidez de Joaquim. Vi-me sentada à beira do rio, lavando roupa com outras mulheres e cantando cantigas antigas enquanto minha barriga crescia com Maria do Socorro. Vi-me caminhando pela plantação de milho, com Sebastião pequeno correndo entre as fileiras verdes. E então, como se uma cortina se abrisse, vi-me naquela terça-feira de 1985, caída no chão da cozinha, sentindo a vida escapar de mim junto com aquele filho que nunca chegou a respirar. Mas dessa vez, a memória continuou além do que eu conseguia lembrar conscientemente. Vi o momento exato em que a pequena vida dentro de mim parou, como uma chama que se apaga suavemente.
e vi algo mais, uma luz, uma presença, uma decisão. Fico com você, mãe, parecia dizer aquela presença sem palavras. Não vou embora completamente. Os sonhos ou visões, não sei bem como chamar, continuaram enquanto os médicos trabalhavam em meu corpo inconsciente. Vi todos os momentos importantes da minha vida desde aquele dia. O crescimento dos meus filhos, a morte do meu marido, o nascimento dos netos, as alegrias e tristezas que compõem uma existência humana completa. E em cada um desses momentos, percebi que nunca estive realmente sozinha. Aquela presença silenciosa estava sempre comigo, testemunhando, acompanhando, protegendo. Nos momentos mais difíceis, quando achei que não conseguiria seguir adiante, havia um conforto inexplicável que vinha de dentro, como se alguém me abraçasse por dentro. Meu filho de pedra, pensei naquele estado entre mundos. Você realmente foi meu guardião, como disse Dona Ritinha. Não sei quanto tempo fiquei nesse estado de sonhos e revelações. O tempo parece diferente quando estamos desconectados da realidade física. Podiam ter sido minutos ou horas, mas quando comecei lentamente a despertar, sentindo primeiro o cheiro de antisséptico, depois o bip constante das máquinas e finalmente a dor abafada pela medicação, soube que algo fundamental havia mudado dentro de mim. Abri os olhos com dificuldade, tentando focar na luz suave do quarto de hospital. A primeira coisa que vi foi o rosto de Joaquim, adormecido numa cadeira ao lado da minha cama. Parecia ter envelhecido anos naquelas horas. As rugas de preocupação estavam mais profundas e havia manchas escuras sob seus olhos. Filho, chamei. Minha voz não mais que um sussurro rouco. Ele despertou imediatamente, como se estivesse apenas esperando por esse chamado. Seus olhos se iluminaram ao me ver acordada. E ele segurou minha mão com tanto cuidado, como se eu fosse feita de porcelana fina. Mãe, ele disse, a voz embargada. Graças a Deus. A senhora nos deu um susto e tanto. Tentei sorrir, mas até isso parecia exigir um esforço enorme. O que aconteceu? Ele é meu filho de pedra. Joaquim hesitou, e vi algo em seus olhos que não consegui decifrar. Não era apenas alívio por me ver acordada, nem apenas cansaço pela noite em claro. Era algo mais profundo, uma espécie de admiração mesclada com perplexidade. O Dr. Mendes quer falar com a senhora sobre isso, ele disse finalmente. Pediu para chamar assim que acordasse. Vou buscar ele, está bem? Antes que pudesse responder, ele saiu rapidamente do quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos e com uma sensação estranha no abdômen. Não apenas a dor da cirurgia, mas uma sensação de vazio que não tinha nada a ver com o físico. Minutos depois, o Dr. Mendes entrou no quarto, seguido por Joaquim e por uma médica que não conhecia. O rosto do médico estava diferente do que me lembrava. A expressão clínica e distante tinha dado lugar a algo que parecia quase reverência. Dona Francisca, ele começou, aproximando-se da cama. Como a senhora está se sentindo? Como uma velha que acabou de passar por uma cirurgia, respondi, tentando injetar um pouco de humor na situação. Mas vou sobreviver, pelo menos por enquanto. Ele sorriu levemente, mas logo seu rosto voltou à seriedade. Dona Francisca, conseguimos remover a obstrução intestinal e a senhora está se recuperando bem, considerando sua idade e a complexidade do procedimento. Mas, sobre o litopédio, o Dr. Mendes fez um sinal, e a médica que o acompanhava aproximou-se com um objeto coberto por um pano verde cirúrgico. Meu coração acelerou, fazendo a máquina ao meu lado apitar mais rápido. Gostaríamos de mostrar à senhora o que encontramos. O médico disse com um tom de voz que nunca tinha ouvido dele antes, quase reverente. Se a senhora se sentir confortável para isso. Assenti lentamente, incapaz de falar. A médica colocou o objeto coberto sobre uma pequena mesa ao lado da minha cama e, com cuidado, removeu o pano. O que vi fez meu coração parar por um instante. Ali estava ele, meu filho de pedra. Mas não era como eu tinha imaginado. Não era como aparecia naquelas imagens borradas da tomografia. Era perfeito, completamente formado como uma pequena estátua de alabastro.
Podia ver claramente seu rostinho sereno, os dedinhos minúsculos, a curva delicada da coluna. Estava encolhido, como se estivesse dormindo pacificamente. A calcificação o havia preservado de uma maneira que parecia quase milagrosa. Em 40 anos de medicina, o Dr. Mendes disse suavemente: "Nunca vi nada assim. A preservação é extraordinária. Normalmente um litopédio não mantém detalhes tão precisos. É como se o tempo tivesse sido suspenso." Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto enquanto olhava para aquele pequeno ser, meu filho, meu companheiro silencioso por todos esses anos. Agora podia vê-lo finalmente. Posso tocá-lo?" Perguntei com a voz trêmula. A médica olhou para o Dr. Mendes, que assentiu. Com cuidado, ela colocou o pequeno ser calcificado em minhas mãos trêmulas. Era surpreendentemente leve, como se fosse feito de algo mais etéreo do que pedra. A superfície era lisa e fria ao toque, mas de alguma forma parecia vibrar com uma energia que não podia ser explicada pela ciência. "É um menino", disse a médica gentilmente. "Pelo desenvolvimento, estimamos que estava com cerca de 22 semanas quando..." Ela não completou a frase, mas não era necessário. Eu sabia. Agora eu sabia tudo. "Antônio", murmurei, as lágrimas embaçando minha visão. "Seu nome é Antônio, como o pai dele." Vi Joaquim levar a mão ao rosto para esconder as próprias lágrimas. Ele nunca tinha sido homem de chorar facilmente. Seu pai sempre dizia que homem que é homem segura o choro, e ele levou esse ensinamento a sério demais. Vê-lo emocionado assim me mostrou quanto este momento significava não apenas para mim, mas para toda a família. "Mãe", ele disse aproximando-se, "a senhora sempre soube, não é? De alguma forma sempre sentiu que ele estava aí." Pensei por um momento antes de responder. Tinha realmente sentido? Ou era apenas minha mente criando conexões que não existiam antes? Não sei se sempre soube, meu filho, mas acho que ele sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não sabia que ele existia. Lembrei-me então de todos os momentos difíceis da minha vida em que encontrei força sem saber de onde vinha. Quando Antoninho morreu, e pensei que não conseguiria continuar. Quando Sebastião nos deixou tão cedo naquele acidente terrível. Quando o médico disse que eu tinha aquela doença no sangue que poderia me levar, mas que inexplicavelmente entrou em remissão. Sempre havia uma força misteriosa que me impulsionava adiante. Dona Francisca, o Dr. Mendes disse, interrompendo meus pensamentos: "Há algo mais que preciso mostrar à senhora. Algo que não consigo explicar cientificamente." Ele fez outro sinal para a médica, que se aproximou com uma pasta. Dela, retirou algumas imagens e as colocou sobre a cama, onde eu pudesse vê-las. "Estas são tomografias feitas durante sua cirurgia", ele explicou. "Normalmente um litopédio é uma massa calcificada sem nenhuma atividade biológica. É para todos os efeitos um objeto inerte. Mas o da senhora... Bem, veja isto." Apontou para uma das imagens onde se via claramente a forma do pequeno Antônio dentro do meu ventre. Ao redor dele havia um brilho suave, uma espécie de auréola que se estendia em filamentos por todo o meu abdômen. "Essa luminescência não deveria estar aí", continuou o médico. "Não há explicação médica para isso. É como se houvesse algum tipo de energia emanando do litopédio, conectando-se com seus órgãos vitais." Olhei para aqui a imagem e depois para o pequeno ser em minhas mãos. De repente, tudo fazia sentido. As palavras de Dona Ritinha, a benzedeira, ecoaram em minha mente. "Esse filho escolheu ser seu guardião, Francisca. Ficou para proteger sua vida. Ele não estava apenas dentro de mim", disse baixinho, quase para mim mesma. "Ele estava comigo. Ele me protegia." O Dr. Mendes parecia desconfortável com essa interpretação não científica, mas não a contestou. Havia coisas demais que a ciência dele não conseguia explicar neste caso. "A única coisa que posso dizer com certeza, Dona Francisca, é que a senhora é uma mulher notável e que este é um dos casos mais extraordinários que já presenciei em toda a minha carreira." Continuei olhando para meu pequeno Antônio, maravilhada com cada detalhe preservado pelo tempo
e pelo cálcio do meu próprio corpo. Seu rostinho sereno parecia sorrir sutilmente, como se guardasse um segredo que só nós dois compartilhávamos. Doutor, perguntei finalmente, o que acontece com ele agora? O doutor Mendes trocou olhares com Joaquim antes de responder à minha pergunta. Era evidente que já tinham conversado sobre isso enquanto eu estava inconsciente. Bem, dona Francisca, do ponto de vista médico, o litopédio é tecnicamente uma peça anatômica. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Normalmente seria mantido para estudo ou para fins educacionais em uma instituição médica. Senti meu coração apertar. A ideia de meu filho de pedra acabar em alguma prateleira de laboratório, sendo examinado friamente por estudantes de medicina, era insuportável. Mas, continuou o médico, seu filho Joaquim foi bastante enfático sobre seus desejos. E considerando as circunstâncias extraordinárias deste caso, concordamos que a decisão final deve ser sua. O que a senhora deseja fazer com ele? Olhei novamente para o pequeno ser em minhas mãos. Era estranho pensar que aquelas mãos enrugadas que tantas vezes trabalharam a terra, agora seguravam uma vida que nunca floresceu completamente, mas que de alguma forma tinha sido mais constante em minha existência do que qualquer outra pessoa. Quero levá-lo para casa. Respondi sem hesitação. Ele ficou comigo por 40 anos. Não vamos nos separar agora. Joaquim assentiu com os olhos marejados. Já conversei com o doutor sobre isso, mãe. Ele concordou em abrir uma exceção, desde que assinemos alguns papéis. Papéis? Perguntei confusa. Apenas formalidades, explicou o doutor Mendes. Um termo reconhecendo que a senhora está ciente da natureza do Antônio e que assume responsabilidade por ele. Também pedimos permissão para documentar o caso para a literatura médica, sem usar nomes reais, é claro. Assenti lentamente. Parecia justo. Se minha história e a de Antônio pudesse ajudar outros médicos a entender melhor esses fenômenos raros, talvez valesse a pena compartilhá-la. Concordo, doutor, mas com uma condição. Quero uma cópia dessas imagens. Apontei para as tomografias com a luminescência inexplicável. Quero lembrar sempre como ele cuidou de mim por dentro. Minha recuperação hospitalar durou 1 semana. Foi mais lenta do que os médicos esperavam, mas considerando minha idade, ainda foi vista como um sucesso. Durante esse tempo, muitas enfermeiras e até outros médicos encontraram desculpas para passar pelo meu quarto, curiosos para ver a Senhora do Litopédio, como me chamavam nos corredores. Alguns vinham com perguntas científicas, outros com curiosidade mórbida, mas havia também aqueles que se aproximavam com uma espécie de reverência, como se estivessem diante de algo sagrado que não conseguiam explicar, especialmente as mulheres que já tinham perdido bebês, enfermeiras, médicas, funcionárias da limpeza, vinham silenciosamente e muitas vezes saíam com lágrimas nos olhos depois de ouvir minha história. Antônio permaneceu ao meu lado durante toda a internação. O hospital havia providenciado uma pequena caixa acolchoada onde ele repousava, sempre ao alcance da minha mão na mesa de cabeceira. Todas as noites, antes de dormir, eu o pegava e conversava com ele, contando sobre meu dia ou relembrando histórias antigas. Podia ser apenas imaginação de uma velha sentimental, mas às vezes sentia que ele ainda emanava aquela energia protetora que as tomografias haviam captado. Quando finalmente chegou o dia da alta hospitalar, senti uma mistura de alívio e apreensão. Voltar para casa significava enfrentar uma nova realidade. Como seria viver conscientemente com Antônio agora? Como explicar para as pessoas da cidade que eu trazia comigo não apenas as cicatrizes da cirurgia, mas também meu filho de pedra? Joaquim parecia ler meus pensamentos. Enquanto me ajudava a entrar no carro, disse suavemente: Mãe, conversei com o padre Tomás. Ele quer fazer uma bênção especial para o Antônio quando a senhora estiver pronta. Disse que não há nada nos ensinamentos da igreja que impeça de tratar com dignidade uma vida que não chegou a nascer. Aquilo me surpreendeu. O padre Tomás sempre me pareceu um homem conservador e apegado às formalidades religiosas. Que ele estivesse disposto a reconhecer Antônio como uma alma digna de bênção
Era algo que não esperava. E a cidade? O que estão dizendo? Perguntei, temendo um pouco a resposta. Joaquim sorriu de leve. Estão divididos como sempre. Alguns acham que é castigo, outros que é bênção. Tem gente que já está chamando a senhora de santa, o acredita? Dona Ritinha está alimentando essa história, dizendo que sempre soube que a senhora era especial. Não pude evitar um pequeno sorriso. E você, meu filho? O que pensa de tudo isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento, concentrado na estrada que nos levava de volta a São José dos Montes. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Penso que agora entendo melhor aquele dia, há 40 anos, quando achei que ia perder a senhora. Talvez a gente realmente fosse perder, se não fosse por ele. E acho que entendo também por que a senhora sentiu desde o início que não podia tirá-lo. Ele não era apenas um problema médico, é família. Suas palavras me atingiram como um raio de sol depois de dias nublados. De todos os entendimentos possíveis, o de meu filho era o que mais importava para mim. Segurei a pequena caixa onde Antônio repousava contra meu peito e deixei que as lágrimas escorressem livremente. Quando chegamos a São José dos Montes, a notícia da nossa volta já tinha se espalhado. Havia pessoas nas janelas, observando discretamente ou nem tanto. Algumas vizinhas mais próximas esperavam na porta de casa com bolos e quitutes para a recuperação. A vida em cidade pequena tem dessas coisas. Fofoca e solidariedade andam de mãos dadas. A primeira visita que recebi, assim que me acomodei em casa, foi a de Dona Ritinha. Apesar da idade avançada, ela veio caminhando sozinha, apoiada apenas em sua bengala de madeira escura. "Posso ver ele?" Foi a primeira coisa que perguntou sem rodeios. Hesitei apenas por um instante, antes de pegar a caixinha onde Antônio repousava. Abri-a com cuidado e mostrei meu filho de pedra para a antiga benzedeira. Seus olhos embaçados pela catarata se arregalaram, e ela levou a mão enrugada à boca. "Ah, Francisca", ela sussurrou, "ele é perfeito." 6 meses se passaram desde aquele dia no hospital em que finalmente conheci meu filho de pedra. A vida em São José dos Montes encontrou um novo ritmo, como sempre acontece. As pessoas param de cochichar quando passo, os olhares curiosos diminuíram, e até os jornalistas desistiram depois que meu Joaquim contratou um advogado para proteger nossa privacidade. Antônio agora tem um lugar especial na minha casa. Não um altar, como alguns poderiam pensar, mas um pequeno berço de madeira que meu neto Mateus fez com suas próprias mãos. Está no canto do meu quarto, junto à janela por onde entra o sol da manhã. Às vezes, quando a luz bate nele de um jeito especial, o cálcio parece brilhar suavemente, como se estivesse vivo de uma maneira que a ciência não pode explicar. Hoje é um dia especial. Completo 85 anos. É mais um ano que a vida me deu. Mais um ano que, segundo os médicos, talvez não tivesse sido possível sem a cirurgia para remover a obstrução causada pelo litopédio. Irônico pensar que meu filho de pedra quase me levou embora depois de tanto tempo me protegendo. Ou talvez não seja ironia, talvez seja apenas o ciclo natural das coisas. Talvez ele soubesse que sua missão estava chegando ao fim e que era hora de nos conhecermos face a face antes que eu me juntasse a ele no outro plano. Meus filhos e netos vieram para comemorar. A casa está cheia, barulhenta de um jeito bom. As crianças correm pelo quintal. Os adultos conversam na varanda. O cheiro de comida boa enche todos os cômodos. É uma dessas raras ocasiões em que todos os galhos da nossa árvore familiar se reúnem sob o mesmo teto. Maria do Socorro trouxe o marido e os 3 filhos da capital. Meu Joaquim está aqui com Cecília e toda a sua prole. 5 filhos e já 7 netos. Até a viúva do meu Sebastião veio com os meninos. Somos muitos, somos barulhentos, somos imperfeitos, mas somos família. E no meio de todo esse rebuliço, ninguém acha estranho que eu tenha reservado um lugar à mesa para me ter a pequena caixa de madeira onde repousa Antônio. Todos o tratam como parte da família. O tio que nunca conheceram, o irmão que nunca brincou no quintal,
O filho que nunca disse mãe, mas que esteve comigo em cada momento. É curioso como as pessoas se adaptam ao extraordinário quando ele se torna parte do cotidiano. Meus bisnetos mais novos crescerão achando perfeitamente normal ter um tio-avô de pedra. Para eles, Antônio será apenas outra peculiaridade de família, como o jeito de Joaquim de assobiar quando está nervoso ou o hábito de Maria do Socorro de colecionar caixinhas de música. Esta tarde, enquanto todos estavam ocupados com os preparativos da festa, escapuli para um momento a sós com meu filho de pedra. Sentei-me na cadeira de balanço junto à janela, com ele em meu colo, e refleti sobre tudo o que aconteceu desde aquela quarta-feira que mudou minha vida. Sabe, meu filho, disse baixinho, passando os dedos sobre a superfície lisa e fria do pequeno corpo calcificado. Acho que você me ensinou a lição mais importante de toda a minha vida, mesmo sem dizer uma única palavra. O que Antônio me ensinou vai além do que posso explicar facilmente. Não é apenas sobre maternidade, ou perda, ou a maneira como nossos corpos guardam memórias que nossas mentes tentam esquecer. É sobre como algumas dores não precisam ser removidas. Elas se transformam dentro de nós até virarem outra coisa: força, companhia, sabedoria. Em um mundo que está sempre nos dizendo para seguir em frente, para superar, para deixar o passado para trás, meu filho de pedra me mostrou que algumas vezes o passado fica conosco não como um fardo, mas como uma fundação. Ele não me impediu de viver. Sua presença silenciosa me deu força para enfrentar cada dia com a certeza de que nunca estive sozinha. Olhando para trás, para as décadas que vivi sem saber que o carregava, percebo que ele estava lá em cada momento importante. Quando embalarei meus netos, quando enterrei meu marido, quando recebi a notícia da morte do meu caçula, quando olhei para o céu estrelado nas noites de solidão e senti aquela paz inexplicável que vem de dentro. Você é parte da minha história, Antônio. Sussurrei, sentindo o peso confortável dele em minhas mãos enrugadas. Talvez a parte mais constante dela. Carrego muitas coisas depois de 85 anos de vida. Carrego as memórias dos que se foram, as alegrias dos que estão, as esperanças pelos que virão. Carrego as marcas que o tempo deixa no corpo, as rugas, as manchas, as dores que vêm e não vão mais embora. Carrego a sabedoria que só se adquire vivendo, errando, perdoando, recomeçando. E por 40 anos carreguei um filho que o mundo nunca conheceu, mas que de alguma forma misteriosa, que a ciência não explica, e a fé apenas vislumbra, me carregou também. Quando você chega à minha idade, começa a pensar mais sobre o que vai deixar para trás do que sobre o que ainda vai viver. Não falo de bens materiais. Nunca tivemos muito disso por aqui. Falo de lições, de histórias, de significados que possam servir de luz para os que continuarão quando eu partir. Talvez a lição mais valiosa que Antônio me deu é que nada está realmente perdido. O que parece ser o fim pode ser apenas uma transformação. O filho que achei que tinha partido transformou-se em meu companheiro mais constante. A dor que pensei que me destruiria transformou-se em uma força silenciosa que me sustentou por décadas. No fundo do quintal, debaixo da mangueira onde enterrei o umbigo dos meus filhos quando nasceram, já escolhi o lugar onde quero ir quando meu tempo chegar. Pedi a Joaquim que me enterre com Antônio em meus braços. Partiremos juntos, eu e meu filho que nunca nasceu, mas que nunca me deixou. Nesse mundo de abandonos, ele foi o único que decidiu ficar. As pessoas da cidade falam sobre meu caso de maneiras diferentes. Alguns veem como uma curiosidade médica, outros como um sinal divino. Os mais céticos acham que é apenas uma velha com ideias estranhas sobre um cálculo abdominal. Não me importo com os julgamentos. Cada um vê o mundo através das lentes que escolheu usar. Para mim, meu filho de pedra é um lembrete constante de que nem tudo pode ser explicado, catalogado, resolvido. A vida é um mistério muito maior do que nossa capacidade de compreendê-la. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. Às vezes, o que parece um fim é apenas um começo diferente. Se você está ouvindo minha história,
E se perguntando se há algum sentido nisso tudo, eu diria: olhe para dentro de você. Todos carregamos nossos próprios filhos de pedra. Experiências, memórias ou dores que o tempo transformou em algo diferente do que eram originalmente. Não tenha pressa em removê-los, em superá-los, como o mundo insiste que devemos fazer. Talvez eles estejam lá por uma razão. Talvez eles sejam parte de quem você é e de quem está se tornando. Esta história não é apenas sobre um fenômeno médico raro. É sobre como encontramos significado nas circunstâncias mais improváveis. É sobre como o amor não conhece as fronteiras que nossa compreensão limitada tenta impor. É sobre como, mesmo na solidão aparente, nunca estamos realmente sozinhos. Quando o sol se põe nas tardes quentes de São José dos Montes e me sento na varanda com Antônio em meu colo, observando a vida seguir seu curso na rua de terra que passa em frente à minha casa, sinto uma paz que demorei 84 anos para encontrar. É a paz de quem sabe que algumas histórias não precisam de um final feliz, convencional, para serem profundamente significativas. Meu nome é Francisca das Dores Oliveira. Tenho 85 anos, 3 filhos que nasceram, um que ficou em mim, 8 netos, 11 bisnetos e um coração cheio de gratidão por cada momento dessa jornada extraordinária que é viver. E se há uma coisa que gostaria que você levasse da minha história, é esta. Às vezes, o que parece ser nossa maior dor acaba se tornando nossa companhia mais fiel. Não tenha medo do que o tempo pode transformar dentro de você. Algumas pedras são, na verdade, tesouros disfarçados. E isso, para uma mãe de 85 anos que descobriu tão tarde o filho que sempre carregou, é o maior presente que a vida poderia me dar.